Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores. Brasil perdeu, né? A Copa do Mundo já era. Fazer o que? Vamos às notícias aqui do Brasil para arrebentar a boca do sapato. Olha, depois de algum tempo, desde as eleições que ele perdeu, Bolsonaro quebrou o silêncio e voltou a falar com apoiadores, dizendo aquela mesma, continuando com a mesma ladainha de sempre, atiçando a gadaiada para ficar na rua, fazendo o que o Bolsonaro faz de melhor: mentir, insuflar, não é, gritar e dar gás para a gadaiada. Aliás, a gadaiada hoje ficou, não é, ali tendo orgasmos múltiplos, já que o próprio Bolsonaro, o mito deles, o deus deles, voltou a falar e disse: eu sou o comandante supremo das Forças Armadas. Nada tá perdido. Vocês vão decidir aí o que eu vou fazer no meu futuro aí. Aquela coisa que a gente já tá cansado de saber, mas que a gadaiada vai e acredita e tal. Vamos lá, vamos às notícias. Antes, esmaga no like e participa junto comigo. E hoje tem denúncia aqui. A notícia de que Damares Alves, a ministra Damares Alves, a equipe de transição do governo Lula, denuncia o Ministério dos Direitos Humanos, que a Damares era ministra, de corrupção. 172 milhões, uma coisa muito suspeitíssima, vamos estar falando aqui também. Mas antes, esmaga no like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, minha gente. Ao som de gritos de "fica Bolsonaro", dos apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o Jair Bolsonaro afirmou que serão eles os responsáveis por decidir o seu futuro. Hoje, em frente à residência oficial, Bolsonaro falou pela primeira vez com apoiadores desde o fim das eleições em que foi derrotado para o presidente Lula. Ele disse o seguinte: quantos amigos nós perdemos por falar a verdade? Quantas vezes nós não irritamos quando alguém diz a verdade para nós? E hoje estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada no tocante a isso aí, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado são vocês, ele disse. Olha, o Bolsonaro falando isso, né, incute na mente da gadaiada que eles decidem tudo. Se eles continuarem na rua, eles vão decidir a eleição. Se eles continuarem batendo o pé e marchando em frente aos quartéis, os generais então vão decidir do lado dele. O Bolsonaro faz esses trocadilhos, essas palavras, engana o gado, que aí fica insuflado, né? Fica com esperanças, fica vitaminado, porque aí agora é o próprio mito falando. Porque eles não acreditam na Globo, eles não acreditam no UOL, não acreditam no G1, não Critica Brasil, eles acreditam no mito deles. Então, imagine, se eles acreditam nas fake news que são enviadas via WhatsApp pelos tios do Zap, imagina o próprio mito falando, o próprio Deus deles falando. Aí eles vão à loucura, eles fazem tudo, pegam ozônio, faz aquela parada doida. Enfim, essa é a gadaiada, acostumada a ser alimentada por falsas esperanças de que alguma coisa vai acontecer. Aí o Bolsonaro o que faz? Vem insuflar, vem falar a cada dia. Por quê? Porque ele quer fazer uma espécie de chantagem com a Justiça Federal. Ele quer fazer uma chantagem, está fazendo uma chantagem com o ministro Alexandre de Moraes. O Flávio Bolsonaro já deu a dica dessa senha, dessa chantagem, que é o seguinte, ó: ou Alexandre de Moraes arquiva todas as denúncias contra mim, ou eu vou insuflar a gadaiada a ficar na rua. Ou eu vou insuflar os extremistas a ficarem na rua. Se você não livrar a minha cara da cadeia, eu vou pedir para eles fazerem arruaça. É isso que o Bolsonaro, é esse o recado do Bolsonaro. E o recado do Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal, porque ele tem medo de deixar o poder, perde foro privilegiado, perde toda a blindagem que tem da Câmara Federal, da PGR, e ali pode ser preso, inclusive, por qualquer juiz. Esse é o grande medo do Bolsonaro. Então o que ele usa? Ele usa os seus apoiadores mais alterados, mais extremistas, a seu favor, dizendo: continue na rua, faça bloqueios, porque ele dá essa mensagem, não é, para eles, para dizer o seguinte: vocês decidem para onde eu vou. Se vocês quiserem, eu continuo. Se vocês quiserem, as Forças Armadas vão sair ao meu favor. Então continue, entende? Na realidade, ele sabe que não tem mais volta, ele perdeu as eleições, quem assume dia 1º é o outro presidente, o presidente que ganhou, o presidente Lula, e ele dia 31 vaza, vai embora.
Não tem mais para onde, mas o que ele tem é essa carta na manga. Ele acha que com isso ele vai chantagear o Supremo Tribunal Federal para que livrem ele da cadeia. Bolsonaro manteve o tom de antes das eleições e também o usado no período eleitoral e voltou a dizer que nunca saiu das 4 linhas. Além disso, manteve o discurso de que nada está perdido e que tudo dará certo no momento oportuno, disse ele. O presidente também insuflou apoiadores que seguem acampados em quartéis ao afirmar que nada está perdido. O poder emana do povo, ele diz. Depende de quem o povo escolhe para representá-lo. Se o poder emanasse do povo somente pelo povo, Cuba não seria uma ditadura, nem a Venezuela. Devemos ver o que aconteceu em outros países, exatamente os mesmos erros, nada está perdido. O final, somente com a morte, continuou o Bolsonaro. Desde o dia 30 de outubro, apoiadores de Bolsonaro realizaram protestos golpistas contra as eleições de Lula. Hoje, Bolsonaro também defendeu ser possível mudar o futuro do Brasil, mas criticou o próximo governo, dizendo que com o mesmo ingredientes ninguém pode fazer um bolo diferente. E diz: vocês também estão aqui, não é por mim, é pelo país de vocês. Esse país que não existe nada igual no mundo todo. Então, o que eu digo a vocês vamos acreditar, vamos nos unir, criticar só quando tiver certeza absoluta, buscar alternativas, concluiu. Bolsonaro justificou o silêncio, disse que se falasse antes tudo teria sido deturpado. Ele disse: eu me responsabilizo pelos meus erros, mas peço a vocês não critiquem sem ter certeza absoluta. Mas como? Com Bolsonaro, um mentiroso quanto mais, com os filhos dele que usam do dinheiro público para mentir, para espalhar fake news, não dá. E o Bolsonaro segue aquilo, faz aquilo que sabe que surte efeito. Não surtiria efeito se fossem petistas, se fossem outros partidos, mas com os bolsonaristas surte efeito. Porque os bolsonaristas foram, semeados na mentira. E na mentira cresceram, então eles acreditam em tudo que o Jair Bolsonaro disser. Mesmo que a transição esteja ocorrendo, mesmo que o Lula já tenha anunciado o nome do novo ministro da Defesa, que é o José Múcio. Enfim, e o Lula tem encontro hoje com os generais, os novos comandantes das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e também com o comandante do Estado-Maior. Após o anúncio de ministros, Lula deve encontrar futuros comandantes das Forças Armadas. Lula deve se encontrar com os futuros comandantes das Forças Armadas ainda nesta sexta-feira, já se encontrou, eu estou aqui depois... 5 horas esse horário, eu gravei um vídeo, horas depois de anunciar os primeiros nomes de seus ministérios. Os militares vão ser levados ao encontro que deve ocorrer por volta das 15 horas por José Múcio, cotado para assumir o Ministério da Defesa. E a quem Lula delegou a escolha dos comandantes. São eles, como eu já tinha revelado ontem, do Exército General Júlio César de Arruda, que é o atual chefe do Departamento de Engenharia e Construção, da Marinha, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, que é o atual comandante das operações da Vaz da Marinha, e da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar Marcelo Canites Damasceno, atual chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. E o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas será o almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, atual chefe do Estado-Maior da Marinha. Como eu já tinha ontem dito para vocês que os nomes da Casa Civil seria o do ex-governador, do atual governador, mas que dia 31 deixa de ser governador da Bahia, Rui Costa Pimenta, o Rui Costa vai ser o novo chefe da Casa Civil, o ministro-chefe da Casa Civil. O senador eleito Flávio Dino será então, ex-governador do Maranhão, o ministro da Justiça, José Múcio da Defesa, o Fernando Haddad, que é do PT, não é? Vai ser o ministro da Economia, o ministro da Fazenda. Olha, gente, Forças Armadas, escolha de comandante seguirá critério de antiguidade, diz Múcio. Esse Múcio aí, o José Múcio, foi deputado durante 5 mandatos. Ele também foi ministro do Tribunal o TCU, Tribunal de Contas da União, e ele tem uma amizade muito grande com os militares e foi bem visto pelos militares como
o novo ministro da Defesa. Ou seja, o que o Bolsonaro fala nesse tom de desabafo, nesse tom de continue na rua, não é nada mais do que tentar barganhar com o Supremo Tribunal Federal. Não vai acontecer nada, nenhum general vai sair a favor dele, a cúpula do Estado-Maior, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha já deram as recomendações, quem ganhar leva, o presidente Lula já tem encontro com os comandantes que vão governar as Forças Armadas a partir do 1º de janeiro, ou seja, o Bolsonaro o que faz é jogar pro gado, é manter eles no meio da rua para ver se com isso ele tem uma barganha, ele tem algo para barganhar, para querer negociar com o Supremo Tribunal Federal, que está aí mandando tirar de vez em quando os doidinhos do meio da rua, os extremistas do meio da rua. É isso, nada mais. A transição continua, o Bolsonaro vai sair, inclusive já acertou a casa onde vai morar, o emprego que vai ter no PL. É isso, o Bolsonaro só está blefando, a gadaiada acredita se quiser, vai continuar na rua, não vai dar em nada. Olha, vamos lá. Agora, olha essa, gente. A dona Damares está suspeita de corrupção, de ter metido a mão na grana. O governo de transição diz que Damares acabou com 21 colegiados de direitos humanos e que vai retomar estruturas além de denúncia de corrupção. Leio aqui para vocês essa notícia, prestem atenção. Vamos lá. Esmaga no like, gente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. O Gabinete de Transição para o novo governo, apresentou o resultado de seu relatório da situação do Ministério dos Direitos Humanos durante a gestão Bolsonaro e que teve Damares como atual chefe da pasta durante a maior parte do seu mandato. Em análise, além de apontar para o sucateamento da pasta, o grupo de trabalho ainda identificou 2 contratos de natureza duvidosa, tanto no valor, que soma 172 milhões de reais, quanto no serviço contratado. Olha aí, 2 contratos nos chamaram muita atenção, disseram a transição. Um de contratação de bebedouros, de modelo mais simples, e o outro, aluguel de guindaste. Eu até agora não consigo entender para que é que o Ministério dos Direitos Humanos precisa de guindaste, relatou o deputado estadual paulista Emílio de Souza, membro do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos na transição, encarregado da análise de conta da pasta. No caso do guindaste, o contrato prevê o custo de 6 milhões por mês de aluguel. Uma consulta feita no portal Habitíssimo, voltado para a contratação de serviços de construção, revelou que o preço médio para esse tipo de equipamento no mercado está muito abaixo do contratado pela pasta. A diária custa em média 4,8 mil, com mão de obra inclusa. Por mês esse valor chega a pouco mais de 148 mil, uma fração do preço adotado no Ministério. Estranho, né? Estranho mesmo. O governo tem o dever, a obrigação legal e moral de justificar para que serviu, como foi utilizado esse guindaste. Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Mulher, usar guindaste. Normalmente quem usa guindaste são os ministérios que fazem obras, né? Ministério do Transporte, Ministério da Infraestrutura, esses ministérios usam essas coisas. Mas a Damares pagar mais de 6 milhões por uso de guindaste, o governo, repito aqui, o governo tem o dever e a obrigação legal de justificar para que serviu, como foi utilizado, afirmou. O deputado também questionou a quantidade de bebedouros adquiridos pelo Ministério. Parece que estamos no deserto do Saara. Foi um valor realmente impressionante, ironizou. O Tribunal de Contas da União foi oficiado para apurar os contratos. A deputada Maria do Rosário, do PT, coordenadora do grupo de trabalho, ainda ressaltou que o porte da empresa responsável pelo guindaste também não é compatível com o valor e a natureza do contrato. A informação que nós tivemos e que levamos ao Tribunal de Contas da União é que essa empresa fica no Gama, no Distrito Federal, e tem como sócio majoritário um senhor que é transportador de cargas de pessoas. Veja isso. As 2 contratações se deram ao longo de um mandato em que o Ministério sofreu com uma série de cortes orçamentários. A dotação orçamentária e dotação de defesa dos direitos humanos para todos serve como uma espécie de guarda-chuva para quase todas as ações concretas. De 2022 a 2023, há uma queda na ordem de 74%, exemplificou Emílio de Souza. Ou seja, contratos estranhos, bebedouros velhos, antigos,
como se tivesse contratado assim para milhares de escolas. E a Damares não é ministra da Educação. Aliás, o ministro da Educação deixou faltar dinheiro da educação, bebedouros tudo quebrado, né? A infraestrutura das escolas estão sucateadas. E só para vocês terem uma ideia, que esses bebedouros que a Damares disse que ter comprado, não pararam em nenhum lugar, não foi para a escola, porque a Damares não é dessa pasta, foi para a pasta de direitos humanos. E aonde ela alocou? Aonde que ela colocou esses bebedouros? No deserto do Saara? 172 milhões para contratar, para comprar bebedouros, estranhamente, e para aluguel de guindaste. Guindaste. Direitos humanos usando guindaste. E ainda numa empresa que com certeza é amigo dos dois. Falta até pesquisar, aí o governo federal agora vai ter essa liberdade de pôr a Polícia Federal para investigar a situação dos contratos ali que a Damares fez com a Michele Bolsonaro. 7 milhões de reais no primeiro momento tinham ido da Covid para uma ONG que era coordenado pela ministra Damares junto com a Michele Bolsonaro. Essa situação ainda vai dar o que falar. Vamos ver mais lá para frente, quando a polícia tiver autonomia para investigar. Eu ia adorar a Damares também atrás das grades, além das mentiras que ela falou, agora o seu ministério suspeito de roubar, suspeito de corrupção. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. A gente volta amanhã. Um grande abraço, feliz sábado para todos. Tchau, pessoal.